Eis que estou eu aqui no conforto de meu lar e vou abrir o meu Instagram, quando de repente eu descubro que eu fui a causa de acabar com o casamento de uma pessoa. E daí ela veio e falou pra mim que ela estava começando um relacionamento com um cara egípcio e que ela foi assistindo os meus vídeos, foi seguindo os meus conselhos, até que de repente, puf, o cara manda uma passagem para ela e ela veio embora pro Egito e estava morando aqui no Egito. E daí ela me conta toda a história de amor dela e aonde eu entro, porque aí eu fiquei lendo aquela carta infinitamente grande e pensando, gente, aonde que eu entro aqui? Quando ela começou a namorar com este bofe, ela era uma mulher que tinha ela tem uma estatura baixa, ela diz que ela tem 1,58 m, mais alta do que eu, inclusive. Ela tinha um corpo muito magro e ela foi consolidando o relacionamento com esse cara. Ela disse que o cara falava pra ela, nossa, você é muito magra, né? Dá uma encorpadinha, olha, cuidado, nós egípcios a gente não gosta de mulher magra não, hein? E aí ela começou a treinar, ir pra academia, começou a encorpar. E aí chegou num ponto que ela tava bem curvelinha. Ela fala que ela estava com os glúteos bem pronunciados, como ela já é uma mulher que tem silicone, ela já tinha um busto grande, e aí ela ficou aquela mulher padrão gostosona, isso nas palavras dela. Aí ela disse que quando ela veio ao Egito, eles ficaram muito felizes no começo do casamento, até que ela engravidou. E aí quando ela engravidou, ela continua assistindo os meus vídeos e tudo que ela seguiu dos meus vídeos, das dicas que eu dei, serviram com ela. Quando ela casa com ele, ela engravida, como eu já falei, ela tem o neném dela. Quando ela tem o primeiro filho dela, ela engordou muito, muito mesmo. Nas palavras dela, mesmo estando gordinha, ela continuou curvilínea. E aí ela chegou a ver os últimos vídeos aqui do canal, onde eu disse que isso era um dos padrões de beleza aqui do Egito, e que não tinha problema. Só que aí chega um ponto que o marido dela vira pra ela e não diretamente, olha o que eu falei lá uns 2 vídeos atrás. Ele vira pra ela e fala assim, amor, vamos pra academia? E ela com o filho pequeno, né, gente? Ela vira pra ele e fala assim, ai, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar da casa, fazer comida, arrumar as coisas, e estudar árabe, porque ela tá estudando árabe, já está falando, aprendendo a ler e escrever por causa do filho que é egípcio. Ela vira pra ele e dá uma desculpa uma atrás da outra, porque aqui já é desculpa, né? Porque se você tá sendo convidada pelo seu marido para ir treinar na academia, vá! Ele vai pagar tudo. Além dele pagar tudo, putz, gente, qual é o marido que chama ele pra academia, né? Eu aqui de casa eu que tive que chamar ele pra ir pra academia. Aí agora ele vai e eu não. Mas tudo bem. Gente, pelo amor de Deus, seu bofe fala pra você assim, amor, vamos treinar junto? Vai, meu amor, vai, que alguma coisa tem aí. Ou ele acabou os olhos dele passeando na academia, ele tá querendo evitar porque ele é um cara honesto, então ele quer a esposa dele com ele, pra poder ele não ter que estar olhando para um lado e pro outro, porque com a mulher ali querendo ou não, os caras, mesmo se passa uma gostosa, ele dá uma disputada ali, porque ele já sabe que a mulher dele tá do lado, então se ele olhar, ferrou, entendeu? Isso serve pra até aqui de casa é a mesma coisa, então, você entende o que eu quero dizer? Então, amiga, onde eu entro aqui é a culpa, né? Aí ela não pode ir pra academia, a desculpa que ela dá é que ela tem que cozinhar, passar, lavar, cuidar do filho e ainda estudar árabe. Passam uns dias, lá uns meses, ela continua engordando e o bofe vira pra ela e fala assim, amor, eu acho que tá na hora de você dar uma cuidada aí, porque eu acho que você tá dando uma engordadinha, isso não é legal pra saúde. Ele falou exatamente assim nas palavras dela, ele foi muito delicado, em inglês e em árabe, pra falar isso de uma forma bem educada, que ela disse que traduzindo pelo que ela entendeu, foi isso. Ele botou a questão da saúde no meio. Detalhe, segundo as palavras dessa inscrita, o marido dela é todo malhado e sempre foi. Ele é um cara que frequenta a academia desde sempre. Aliás, num dos vídeos aqui do canal, eu acho que é no padrão de beleza masculina, eu já contei pra vocês que a maioria dos homens aqui no Egito, não vou falar maioria porque eu não tenho estatística, tá, gente? Mas muitos homens aqui no Egito, eles vão à academia. E aí você vai pasmar, né? Porque a gente sempre vê aquela coisa, mas a academia é coisa de quem tem grana, quem tem tempo. Muita gente tem que trabalhar, como é que fala no Brasil, CLT? Tem que trabalhar 8 horas por dia, que é o que qualquer pessoa tem que trabalhar, né? De 6 a 8 horas por dia,
dar essa desculpa, falar, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar, e aí eu volto cansada, depois tem que arrumar a casa, fazer isso, fazer aquilo. Tá, no caso dos homens eles não têm que arrumar a casa, principalmente o homem egípcio, né, que só arruma a casa se ele quiser. Mas os caras que são da comunidade aqui são os que mais treinam. E aí você vai falar assim, como treinam nas academias? Não, porque a academia, desde que passou a época da pandemia, e depois, acho que uns 2 anos depois da pandemia, acho que foi em 2022, 23 por aí, o negócio de academia começou a popularizar. Então qualquer buraco agora que você vai, tem academia. Qualquer esquina, né, tem academia. Aqui não era assim. Tinha assim, bairro nobre, bairro de classe média alta, tinha, mas nas comunidades não. E aí como é que esses bofes que treinam desde sempre faziam? Gente, no método antigo, bota barra de ferro, 2 cimentos, um de cada lado. Eu tinha um amigo que eu fui na casa dele para ver ele treinar. Eu e a minha amiga Biba, a gente foi lá ver, porque o bofe tinha um corpo e ele não ia à academia. Aí um dia a gente pediu para ver. E aí era um monte de bofinho num galpão, assim, um negócio lá, um depósito de ferro. E aí eles tinham lá os negócios tudo feito manual, era barra de ferro, que eles pegavam de resto de ferro velho e botavam cimento. Então isso daí não é desculpa aqui no Egito. Os bofinhos, eles gostam de treinar para poder ficar com os corpos sarados ali, né? E o marido dela, não que seja o caso, ele é um cara que ele treina na academia, normal, mas enfim, ele tem o corpo shapeado, malhado, né? Geralmente, não é sempre, obviamente, tá? Geralmente você tem esses caras de academia, você tem de 2 tipos. Ou o cara que prefere a mulher mais sarada, né? Mais ali, cada homem vai preferir do jeito que ele quiser. Por exemplo, o meu personal trainer, ele fala que o padrão de beleza de mulher para ele, que ele acha bonito admirar o corpo, é uma mulher magra, shapeada, cheia de músculo. Mas para ele namorar, que é o caso da esposa dele, para ser mulher dele, ele gosta de uma mulher curvilínea, não gordinha, não magrinha, mas uma mulher tipo curvilínea, e uma cintura mais fina e um quadril mais largo. E busto, obviamente, né? Qual é o homem que não gosta de busto? É muito difícil o homem não gostar de bustos. Mas, sendo dito isso, cada homem vai variar ali do que ele gosta pra ele. Só que o marido dela começou a dar essas dicas, então já dava pra ver que ele estava preocupado ali com o sobrepeso dela. Mas ela assistindo os meus vídeos, como eu falo em vários vídeos aqui no canal, que os bofs gostam desse tipo de corpo, alguns gostam desse tipo de corpo que eu falo, gente, tudo tem exceção. E aí, amiga, aqui, né, porque ela falou que quando ela começou a ver esses vídeos, ela relaxou e pensou, estou uma mulher balade, meu marido vai gostar do jeito que eu estou, então eu tô abafando. Ela achou que ela estava arrasando ali, até que chegou uma hora que o marido dela virou pra ela e falou assim, olha fulana, não tá dando, eu não tô conseguindo, eu não tô sentindo atração por você, o tipo de corpo que você tá não é o corpo que me atrai. Então assim, a gente vai ficar juntos por causa do nosso filho, que você não tem pra onde ir, você não tem família aqui, mas assim, sinta-se separada de mim, separada dentro de casa, mas assim, ó, você tá no Egito, você não pode ter outro namorado, você não pode sair, você não pode, continua casada comigo, só que sem eu o quê? Comparecer. Agora eu vou dar aqui um parênteses de opinião, tá? Aliás, um parênteses bem grande, porque eu preciso falar aqui, eu não consigo terminar de contar a história sem dar minha opinião, sem botar meu narizinho no meio. Primeira coisa, nos vídeos que eu falo dos corpos, desses corpos mais voluptuosos, eu falo, não é todo homem, é alguns, a maioria. O seu marido, pelo jeito, não faz parte da maioria. O meu marido não faz parte da maioria. Então, quando eu falo aqui no canal que tem os homens, que os homens gostam desse tipo, claro, o homem egípcio, ele não gosta de mulher seca. Mas, gente, é igual no Brasil. Tem homem que gosta de mulher mais cheia, tem homem que gosta de mulher mais seca. É assim. E é em qualquer lugar do mundo. Não dá pra gente fazer um estereótipo do que é e do que não é. Agora, quando eu falo que eles gostam, por exemplo, quando eu vou usar a Soraya, de exemplo, eu vou me usar. Quando eu estava seca, há uns vídeos aqui atrás, lá do ano passado, que eu estava indo para academia todo dia, fazendo dieta ali na risca, sem botar um grama a mais, eu estava seca, eu estava linda, mas a maioria das pessoas falava que eu estava muito magra. E no Egito, sem exceção, todos os egípcios e as egípcias que olhavam para mim falavam, nossa, você está muito magra, e associavam a minha magreza com algum tipo de transtorno, alguma doença, alguma coisa, e eu não estava.
Eu estava mais saudável do que nunca. Eu estava com todas as vitaminas no lugar, eu estava com a minha hemoglobina no lugar, eu estava tudo certo, porque óbvio, quando a gente faz esse tipo de dieta, que é uma dieta normal, com uma nutricionista profissional cuidando de mim, que é a minha Nutri, que eu falo pra vocês, né, a Tamires, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para quem quiser. Eu vou e faço exames de sangue para ver se está tudo bem, com hormônio, com tudo isso. Então eu estava saudável. Mas a maioria das pessoas aqui, aliás todas, porque ninguém falou você está ótima para mim, achavam que eu estava doente. Porque o padrão deles é do meu corpo de agora para mais. Mas para mais, gente, não adianta a gente querer romantizar e a gente querer criar um mundo perfeito para quem é sobrepeso. Infelizmente não tem esse mundo perfeito. Eles têm as pessoas que têm a preferência. Então eu tenho meu tio que ele sempre casou com mulher plus size, porque é a preferência pessoal dele. E ele não conseguia engordar, ele tinha alguma coisa na genética dele, que ele tinha um metabolismo muito acelerado, ele comia igual um cachorro, mas ele não engordava, entendeu? Mas o padrão de mulher dele era plus size, ele gostava de mulher plus size. Ele casou 3 vezes, e infelizmente 2 delas foram antes dele, e a terceira ele foi antes dela, mas não tem nada a ver com o peso não, tá gente? Foram outras coisas, uma foi acidente de carro e a outra foi coisa no coração. E ele foi de velhice mesmo, entendeu? Então não tem o que a gente falar. Mas não dá pra você ir pelos meus vídeos e falar assim: ah, mas você falou que isso é padrão de beleza. É padrão sim. As mulheres curvilíneas é um tipo de padrão de beleza. Por exemplo, só pra gente desenhar aqui e entender, no Brasil, nós temos 2 tipos de padrão de beleza da mulher brasileira quando se fala na maioria. Atualmente, até onde eu pesquisei para esse vídeo, vocês falaram para mim que agora no Brasil está na moda o padrão de beleza seca, sequíssima, né? E o padrão de beleza cavala, cavalona, aquelas mulheres malhadaça de academia que tem aqueles glúteos maravilhosos, enormes, tipo Graciane Barbosa, que vocês tiravam sarro de mim quando eu tava toda no shape ali, vocês, você vai virar a Graciane Barbosa. Eu falava, ai gente, quem me dera, né? Mas enfim, a genética não ajuda também não. Uma mulher muito, muito malhada, muito, né, perfeita, assim, dentro daquele tipo de beleza. Então, não tem jeito. Agora, no Egito, quando a gente fala do padrão de beleza aqui, aí a gente também tem, igual no Brasil, esses 2 mundos, né? Só que no Brasil, muitos homens e muitas mulheres não acham bonito aquela magreza extrema que tá agora. Como eu também não acho. Eu posso ficar magra, extremamente magra, na próxima vez que eu fizer dieta séria, para poder eu depois ganhar músculo, mas não que eu queira ficar daquele jeito, com aquela aparência que as artistas do Brasil estão, né? Porque eu fui dar uma olhada depois que vocês falaram, não é o tipo que eu gosto. Então quando a gente vai para as cavalona, também tem gente que não acha bonito. Por exemplo, eu acho bonito, tá? Eu acho linda aquelas mulheres cavalona, com aqueles glúteos enormes, mas talvez porque seja uma coisa inatingível pra mim. Já se eu quiser ficar magra, extremamente magra, eu consigo. Agora ficar cavalona é mais difícil, porque você tem que ter muita disciplina, muita força de vontade, treinar muito e também ter uma genética que te ajude. Porque eu não acredito que alguém chegue naquele tipo de corpo somente treinando, né? Tem que ter uma genética também que dê um empurrãozinho. Ou tomar os hormônios, mas aqui no Egito é proibido, então nem dá, nem que eu quisesse. Bom, aí a gente vai falar do Egito. Aí como no Brasil tem esses 2 tipos de padrão, se tiver mais um no Brasil me fala porque eu não lembro, tá gente? Mas aqui no Egito a mulher que é tipo eu, que é um corpo médio, mediano, nem gorda e nem magra, mas muito magra não dá, como eu já falei. E a mulher que é mais voluptuosa, curvilínea. Mas ela não é aquela mulher que está com o sobrepeso, com obesidade. Porque a obesidade ela é uma doença no Brasil, no mundo inteiro e no Egito também é considerada doença. Então quando eu falo de corpo voluptuoso, é uma gordinha saudável, porque dá para você ser uma gordinha saudável. Agora, quando você está, no caso dessa inscrita que ela falou, que ela foi diagnosticada com o primeiro nível, eu não lembro agora a palavra que ela usou, mas o primeiro nível de obesidade. Então ela está inflamada, ela está precisando de tratamento. E aí ela me culpou, porque se ela não tivesse assistido aos meus vídeos e tentado agradar o marido, ela não teria chegado no corpo que ela está.
Gente, mas se vocês lembrarem, quando eu fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, eu até dei um exemplo. Eu peguei algumas fotos, alguns tipos de corpos para poder a gente ter como referência. Eu nunca usei uma pessoa com obesidade como referência, porque a obesidade ela não é uma opção de beleza aqui no Egito também, entendeu? É uma condição que é tratada e você vai e trata. Cada médico vai dar um diagnóstico. Primeiro tem que fazer vários exames, depois o médico vai avaliar se é com cirurgia, se é com regime, cada um vai passar ali pelo seu diagnóstico. Mas a gente não está falando de uma pessoa com sobrepeso, a gente está falando de uma pessoa plus size, uma pessoa, né, no caso aqui do padrão de beleza, elas são plus size, que a gente chama no Brasil carinhosamente das gordinhas gostosas. Né? Que todo homem, a maioria dos homens gostam, tem até uma teoria do instinto animal do homem quando vê essas mulheres curvilíneas com esses quadris largos. Isso, gente, não é a minha opinião, tá? Isso aí tem toda uma explicação, inclusive, por favor, quem for psicóloga, psicanalista ou, sei lá, bióloga, fala aqui nos comentários pra gente. Além de você engajar o vídeo, você ainda vai dar uma aula pra nós todos aqui. Então, por favor, se você puder, só pra explicar pra gente direitinho, de uma forma que seja cientificamente correta, porque eu tô falando aqui do meu jeito babuínico que eu falo, né? Enfim, o homem, quando ele olha para esse tipo de corpo, ele ativa ali o instinto animal nele, porque o instinto animal dele vê naquela mulher uma mulher fértil, que vai gerar filhos, dar continuidade à prole. Então tem toda uma explicação ali na genética do instinto masculino quando ele vê uma mulher bem curvilínea. Por isso que a maioria dos homens se sentem atraídos por essas mulheres, muito mais do que pelas mulheres magras. E isso não é a minha opinião, tá, gente? Essa pesquisa aí que fez esse negócio aí, que eu não tenho os dados agora porque eu li isso por um acaso, não foi pesquisa para fazer esse vídeo aqui não, tá? Esse vídeo aqui é mais um vídeo resposta para ela e para outras que seguem meu conteúdo para poder aplicar no BOF. Amor, aplica só a cartilha do BOF que você tem que fazer ali. Não dê para o BOF antes de 3 meses de relacionamento. Não vai paparique o BOF. Não olhe para o BOF com o olhar de pequena sereia. Olha o corte aqui. Alguém podia fazer esse corte, jogar no TikTok para nós viralizar, para esse vídeo chegar para um monte de mulher, principalmente nas jadianes, para elas entenderem. Então eu vou até repetir aqui. Primeiro, não dê para o cara antes de 3 meses de relacionamento. Segundo, não olhe para o seu BOF com o olhinho de pequena sereia. Qual é o olhinho de pequena sereia, Sossô? É aquele olhinho que você olha pro cara assim, ó. Sabe que você fica assim pra ele, ó. Aí não vem falar assim, ah, mas eu não faço isso. Faz sim. Faz porque a mulher apaixonada faz. Eu já vi várias cenas minhas, coisa que a gente filmava ali, eu e o Bob, da gente no começo, sabe, filmando com uma câmera chechelenta que ele tinha, e eu olhava e falava, gente, olha, eu olhando pro Bob com o olhinho de pequena sereia. Só que na hora eu percebia que eu já virava, entendeu? Porque já me ferrei muito por olhar para a bofe com o olhinho de pequena sereia. Outra coisa também, não fica falando pro bofe eu te amo. Não fala eu te amo. Se ele falar eu te amo, fala eu também. Ai, eu te amo mais do que tudo nessa vida, porque você é o amor da minha vida. Não, bicha, não pode falar isso pra homem. Não pode falar isso pra homem. Se você dá segurança no bofe, homem gosta de caçar. Se você dá segurança, ele acabou, a presa já está na mão, vou partir para outra. Mesmo ele sendo um santo, ele sendo a reencarnação de um anjo na terra, ele vai usar isso contra você. Então não faça isso, não fique se declarando, não elogie, deixe ele te elogiar. Gente, é isso que vocês têm que seguir aqui no canal, entendeu? Não que eu falei de corpos é pessoal. Eu tenho o meu biotipo que eu amo no homem, você tem o seu biotipo que você ama no homem ou numa mulher, não importa. O que eu falo aqui de quem gosta de quê é o que eu vejo no meu quadrado aqui, dentro do meu mundinho. E se o seu marido é de um mundo que eu não conheço? Que provavelmente é o que vai acontecer, porque eu não conheço o seu marido, entendeu? Então tem que tomar cuidado com o que a gente segue, tem que seguir as coisas, aquelas coisas que não tem efeito colateral. Se eu vir, eu falo tudo essa cartilha da Sossô aqui pra você, de como você tem que tratar o bofe, a Bíblia, né? Porque a Bíblia são os mandamentos. Não declare-se para o bofe, não olhe com o olhinho de pequena sereia, não abra as pernas antes de 3 meses. Isso aqui vai ter efeito colateral? Não.
Ah, tem sim, porque se aqui no Brasil, se eu não der pro cara logo no primeiro encontro, ele sai fora. Amor, ótimo, vai com Deus, cante para ele. Porque se ele foi embora, ele já ia de qualquer jeito. Só que se você tivesse dado para ele no primeiro encontro, deu para ele 1, 2, 3 vezes, ele foi embora, você vai se sentir a pior pessoa do mundo. A não ser que você seja muito, mas muito desconstruída mesmo. E olha, nem eu que sou desconstruída não fico bem numa relação dessa, entendeu? Então é muito complicado. Eu tenho, já contei pra vocês, a minha amiga Luz, não posso falar o nome dela, quase que eu falo. Eu tenho uma amiga das milhares de mulheres que eu já conheci da minha vida. Essa era daquela que ela insistia pra dar pro cara na primeira vez e aí ela ia embora. Ela bloqueava o cara, ela não ligava, ela não atendia, ela não queria saber. E ela é assim até hoje, entende? Então assim, em 1 milhão nasce uma como essa minha amiga, entendeu? Então, meu amor, é isso que você tem que seguir. Agora, coisa de formas de corpos, eu viro aqui pra você e falo assim, porque todo homem árabe ama mulher no shape. Aí você vai lá e fica no shape. Se o seu bofe é igual o meu marido não gosta de mulher no shape não, tá? Meu marido, quando eu tô no shape, ele fala assim, não, já falei pra vocês aqui, ele fica parecendo um moleque de 15 anos. Ele me compara assim. Ele fala, se tirar o silicone, fica igualzinho o Dudu, o sobrinho dele. Aí eu até brinco, eu falo, mas Dudu não é shapeado, o Dudu ele tá ali com uns excessozinhos. Aí ele dá risada, porque, gente, ele quer tirar ali aquela coisa da minha cabeça de ficar muito malhada, muito rasgada, com musculatura rasgada. Pra ele é igual musculatura de homem, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês aproveitem e faz corte desse vídeo, compartilhe tudo quanto é rede social. Vamos agora prosperar aí a Bíblia da Sossô.